Meus amados irmãos, uma das coisas que o inimigo coloca no coração dos servos de Deus é que eles não merecem a bênção de Deus, é que Deus não escuta as suas orações, é que Deus não ouve o seu clamor, e isso muitas vezes penetra tão profundamente no coração que tira a tristeza, que tira a alegria de viver, e a tristeza invade o nosso peito. E é baseado neste salmo de Davi que eu quero falar esta noite para a igreja, a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu quero ler o salmo todo e você acompanha na sua Bíblia. Davi disse para o Senhor nosso Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra mim somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu te daria. Tu não deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então te oferecerão novilhos sobre o teu altar. Meus amados irmãos, Davi não é o autor de todos os salmos, como os irmãos sabem, mas da grande maioria. Davi, a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Mas os irmãos sabem que Davi errou muito, pecou muito, como todos nós. Quando Davi compôs esse salmo, foi depois do encontro que ele teve com o profeta Natã. Davi havia adulterado com Batseba, havia planejado a morte de Urias, mandou Urias para a frente de batalha, mandou que o seu comandante deixasse ele sozinho, recuasse o exército para que ele fosse morto, porque ele tinha um plano para encobrir o pecado dele. Qual era o plano de Davi? Davi deitou-se com Batseba e gerou um filho. Ela disse: eu estou grávida. E ele disse: e agora? Se o povo de Israel ficasse sabendo que Davi tinha engravidado a mulher de um soldado dele durante o tempo que ele estava no campo de batalha, o povo ia se revoltar contra ele e achar uma injustiça um rei que tinha tantas mulheres, adulterar com a mulher de um homem que só tinha ela, e que ele não estava nem presente na cidade, estava batalhando pelo seu reino. Então Davi manda chamar Urias e diz a ele: vai para casa e come com tua mulher. Davi queria que ele dormisse, para que quando o filho nascesse, todos pensassem que aquele filho era de Urias e não de Davi. Mas Deus não gosta de coisa errada, ainda mais os seus servos. Quando os servos de Deus erram, Deus sempre mostra que estamos errados, e Deus sempre tenta nos corrigir, porque é um plano em andamento nas nossas vidas, e nada vai frustrar os planos de Deus em nossas vidas. Nada vai tirar da tua vida aquilo que Deus tem para você. Se é teu, você receberá, porque Deus é fiel e tem poder para fazer. Então foi o que Deus fez: mandou o profeta Natã até lá. E o profeta chegou e disse: rei, eis que há no teu reino um homem que só tem uma novilhazinha, uma ovelhazinha. E outro homem que tinha muitas ovelhas quis fazer uma festa recepcionando seus amigos, não sacrificou uma de suas ovelhas, mas sacrificou a ovelha daquele que só tinha uma.
O que é que ele merece? Davi levantou do trono. Ele merece morrer. Ele é digno de morte. Quem é ele que eu quero mandar executar? Quem é ele? Natan olhou para ele e disse: és tu. O Senhor manda dizer que és tu. E Davi reconheceu o seu pecado e sabia que era Deus dizendo a ele que ele tinha errado de uma forma bárbara. E ele compôs esse salmo, prostrando-se diante de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer com essa pregação, meus irmãos, é que aquilo que Deus tem para você, ninguém pode te tomar. O que Deus te deu é teu. Ninguém toma, porque quem te deu é quem manda, é quem faz, é quem tem poder para matar, para vivificar, para ressuscitar, é quem tem poder de enterrar, fechar e não abrir, abrir e não fechar. Jeová Jiré, Ele tem poder para fazer na tua vida. Mas preste atenção, para falar um pouco, o tempo é tão pouco. Isso era uma pregação para 1 hora, para a gente explicar o projeto de Deus na vida de Davi. A Bíblia conta nas suas entrelinhas a história deste homem fabuloso. Davi era filho de Jessé, mas não era irmão de Eliabe. Davi era filho de um caso que Jessé tinha tido com uma mulher. E como naquele tempo era uma vergonha o homem ter um filho varão e ficar com a mãe, sendo ela apenas a amante dele, Jessé trouxe Davi para dentro de casa, como trouxe Gileade, Jefté. A palavra de Deus diz assim: Jefté é homem corajoso e valoroso, mas porém filho de uma prostituta. Davi também era um homem valoroso, mas também filho de uma prostituta. E Davi, por ser filho de uma prostituta, ele era escorraçado por seus irmãos, ele era deixado de lado, ele era maltratado. Davi cuidava das ovelhas, e por cuidar das ovelhas, a história já mostra que Davi não era filho, porque Jessé tinha muitos filhos e muitos criados. A prova é que quando Davi foi no capítulo 17 de 1 Samuel, ao encontro de Golias, o gigante, Davi deixou quem? Deixou um servo do seu pai cuidando das ovelhas, diz a palavra. E a palavra diz que Davi disse: o Senhor me tirou por detrás das malhadas. De trás das malhadas era aqueles que ficavam por trás das ovelhas, do gado, aquele que tinha pouca importância, que era servo. Um pai não mandava um filho para o campo com as ovelhas ou com o seu gado de manhã cedo para ir passar o dia no sol, por debaixo das árvores, e chegar só ao anoitecer. Não, os filhos eram mais privilegiados. Isso era trabalho para escravos, isso era trabalho para servos. Por isso que Davi era tratado como um servo. Davi foi humilhado por seus irmãos. Davi diz assim: do fundo do monturo Deus me tirou. O monturo na língua hebraica é lixo, porque Davi recolhia todo o lixo da sua casa, todo o lixo da sua família. Ele era como fosse um lixeiro, um servo qualquer, comum. Os seus irmãos escorraçava. A prova é que quando o profeta Samuel chegou na sua casa para ungir o novo rei de Israel, Davi não se encontrava lá. Davi estava no campo. A prova é que a palavra diz que Davi não se sentava à mesa com seu pai e com seus irmãos para comer. Ele não tinha direito. O queijo na cultura judaica era de uma importância tão grande, pastor Fábio, pastor Simar, que os servos e os escravos não comiam queijo. Eles bebiam leite, mas não comiam queijo, porque o queijo era o leite apurado. Eles apenas ficavam olhando. É tanto que você vê um momento que Davi diz na palavra que tem desejo de comer queijo. Ele via seus irmãos comer, mas não podiam comer. Ele não podia comer aquele queijo. Mas o que é que Deus faz? Porque a palavra diz que Deus exalta o humilde e abate o soberbo. A palavra de Deus diz que Deus usa o fraco para confundir o forte. Glória a Deus, aleluias. Então o que é que Deus faz? Deus manda Samuel até a casa de Jessé. E chegando lá, Samuel está de cara com Eliabe. Eliabe era um homem alto, bonito assim que o pastor Fabinho. Quando ele chegou, que viu aquele homem, disse: é esse o rei. E Deus brada no coração do profeta: não, esse eu já rejeitei. E começa a passar diante do profeta todos os filhos de Jessé. E quando termina, Jessé diz, na medida que eles iam passando, eles iam dizendo: esse não, está rejeitado, esse não, está rejeitado, esse não, está rejeitado. E na medida que passou todos, Samuel olha para Jessé e diz: teus filhos acabaram, não tem mais nenhum? E ele diz: tem só meu filho mais novo, mas ele queria dizer: mas não é nem filho da minha esposa, é filho de uma prostituta, mas ele está no campo, está por trás das malhadas, está com as ovelhas. E Jessé diz: Davi nunca tinha se sentado na mesa com seu pai e seus irmãos. E Jessé diz: mande chamá-lo.
não nos sentaremos à mesa até que eles chegam. Aleluia. Aleluia. Olha a honra que Deus deu a Davi a partir daquele instante. A mesa que Davi tanto desejou se sentar e se alimentar com seus irmãos, e que nunca tinha tido oportunidade. Já era um adolescente, mas nunca tinha tido oportunidade. O profeta diz para o pai dele: mande chamá-lo, e nós só vamos nos sentar quando ele chegar, porque ele tem que estar na mesa. Ele é o rei escolhido por Deus. Aleluias. Eu estou querendo dizer com isso que às vezes você se sente fraco, oprimido, não merecedor da graça, dos milagres, das bênçãos, das vitórias que Deus tem para a tua vida. Mas eu quero te dizer que quanto mais fraco você se sente, mais Deus te exalta, porque Deus é o que usa o fraco para confundir o forte. Davi acreditou, se humilhou, pediu perdão, foi com o rosto em pó, se conformou com as decisões de Deus na vida dele. Quando o seu filho com Batseba adoeceu, depois que Urias já tinha morrido, depois que ele já tinha tomado aquela mulher para ser sua esposa, ela morando já dentro do palácio com ele, o seu filho adoece, e a palavra diz que Deus o matou. Ele era filho do pecado. Deus não queria aquele menino na vida de Davi, porque Deus não quer o pecado na vida do homem, na vida da mulher. E a palavra diz que Deus o matou, e aquele menino estava doente, enfermo, e Davi estava com o rosto no chão, vestido de pano de saco, coberto de cinzas, que era um costume da época. Quando se estava muito triste, muito revoltado, o Davi tirou as vestes reais, se vestiu de pano de saco, que era um pano comum qualquer, encheu sua cabeça de cinza, deitou-se no chão e dizia: Senhor, de misericórdia, salva meu filhinho, salva meu filhinho. Mas o projeto de Deus era matar o pecado na vida dele. E ele passou uma semana clamando, pedindo a Deus para ter misericórdia daquela criança. Mas Deus ama o homem, mas odeia o pecado, abomina o pecado. E aquele menino era filho de um assassinato premeditado, de um crime abominável aos olhos de Deus. O pai daquele menino era para ser Urias.